Estamos iniciando mais um podcast, hoje com a presença de um amigo. Hugo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Paulo Manganelli, né? Sempre quando eu vejo um story, uma postagem sua, eu falo assim, é esse cara que as pessoas precisam ouvir nesses tempos, né? Não só de dificuldade, mas um tempo de muita bonança de ideias e conversas, né? Então, quanto mais a gente ouvir pessoas inteligentes, mais a gente vai evoluir. O prazer é todo meu. Obrigado, é uma honra poder ter você aqui no nosso podcast. Hugo, vamos conversar um pouco, até porque o Conversas é ideias abertas, né? Cada um aqui se expressa da maneira que achar conveniente, sem muito fronteiras, tá? Aqui a gente vai trazer algumas pessoas e a ideia é ouvir, né? Conversar, ouvir. Então, vamos conversar um pouco, fala um pouco da sua vida. Conta um pouco aí, Hugo, desde do início aí. Nossa. Vamos conversar um pouco. Que conversa, né? Então, galera, pessoal, eu costumo falar galera porque as pessoas gostam de ser vistas como os jovens, né? Nossa, Ok. gosta. Você quer ver você chegar na casa de uma pessoa e tratar ela como senhorita, não como senhora. A pessoa já agradece na hora, nossa, obrigado. Então, por isso que o meu jargão, meu bordão é vamos conversar, galera, né? Legal. E não diferente de muitos que tiveram uma vida um pouco difícil no começo, a minha também ela se passa da mesma forma, né? Nascido em São Paulo, nascido e criado até os 6 anos de idade em São Paulo, capital, né? Eu e os meus parentes, minha família hoje, né? Minha família hoje é minha esposa, né? Ok. Mas eu e meus parentes viemos para Sertãozinho aí, eu com 6 anos de idade. Fui nascido e criado aqui no Paraíso, né? Uhum. Num bairro de Sertãozinho, porque esse podcast vai alcançar o Brasil. Ok. Então, e ali sempre uma criança de igreja, né? Um jovem ali que frequentava os cultos, não muito de boa vontade, né? Não muito eu mesmo querendo ir, mas sempre com a instrução da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs, sempre frequentando a igreja ali. E na primeira oportunidade de sair, na primeira oportunidade de não frequentar mais, né, que é aqueles 14 anos, eu acredito que é uma idade que você já não obedece muito, né, a orientação dos mais velhos. Eu me desviei, né, vamos falar assim, comecei a frequentar outros ambientes e lidar com outras pessoas, tá numa outra frequência, né, uma outra mentalidade. Então ali eu cometi todo tipo de pecado, atrocidade e tudo que o mundo nos oferece de mal. Quando eu costumo conversar com algumas pessoas que eu admiro ou até mesmo que passam pela minha vida, alguns, quando não tem tanto um resultado tão admirável, eles costumam se gabar das suas velhas práticas.
Por exemplo, eu não me orgulho de ter feito dinheiro injusto no passado. Eu não me orgulho de ter ficado ou até mesmo me relacionado com pessoas quando eu não estava no evangelho. Eu não me orgulho. Então, se eu não me orgulho, eu costumo não falar. Claro, se for para edificar a vida de alguém ou para se colocar no âmbito ali, no que a pessoa está passando, eu até dou um testemunho, mas eu gosto de falar do presente e do futuro. Perfeito. Eu penso assim também. Passado acabou ficando, né? Então, é natural que é melhor deixar onde ficou mesmo. Legal. Então você veio de São Paulo, veio para Sertãozinho. Quantos anos você tinha? 6 anos de idade. 6 anos. Então você veio criança então para cá. Bem criança. Bacana. Tá. Então vamos abordar mais então esse tema da sua vida com o Evangelho, tá? Que ano que foi isso? Como eu falei, né, eu me desviei ali por volta dos 14, fiquei em média 4 a 5 anos, né, vivendo uma vida totalmente desprezível, né, e eu voltei com 19 para 20 anos, e eu tô com 27 hoje, né, 27, vou fazer 28 em setembro desse ano. Então faz em média aí meus 8 anos, né, que eu tô ali firmadinho, sabendo o que eu estou fazendo, não pecando dissolutamente, né, mas às vezes sem querer, às vezes por querer, mas sempre me arrependendo de tudo que eu acho errado, né, vamos falar a verdade. Bacana, Hugo. Hoje você exerce o ministério, né, na igreja. Sim. Na parte de diaconato. Essa parte é muito boa. Por quê? Quando eu entrei na igreja, quando eu comecei a me relacionar com o pessoal, eu queria servir a todos, né? Então, ali com 19, 20, até 22 anos, eu entrei em 4, 5 ministérios. Primeiro eu entrei no ministério de intercessão, depois eu entrei no ministério de host, depois eu entrei no teatro, depois tinha mais um que eu frequentava também. Tinha mais um ministério que eu não me lembro agora. Mas eu abracei tudo. E tem um ditado que fala, né? O pato, vamos falar a verdade assim, o pato, ele não é um bom nadador, ele não é um bom... Ele não voa bem e ele não corre bem, né? Então ele não sabe fazer nada. Porque ele faz tudo, mas não faz nada. Então, eu comecei depois a abrir os meus olhos e pedir para Deus me orientar nessa forma, né? Na onde eu deveria focar, no que eu deveria fazer para que eu crescesse de forma exponencial e alcançar as pessoas. E aonde que eu mais cresci foi no evangelismo, né? Por isso que eu falo que eu nasci pronto. Eu sou da comunicação. Hoje eu trabalho com mão de obra, mas o meu forte é a comunicação. Então, 4 ministérios exercendo ali, eu abri mão de alguns para focar ali no evangelismo. Tivemos muitos resultados, né? Participei de diversos projetos, diversas situações que alcançaram as pessoas, mas hoje eu foquei mais no ministério de diaconato, porque ele exerce um segundo passo para mim, né? Ali eu estava muito fora da congregação, né? Quando você exerce o ministério de evangelista, ele é meio confrontante para a igreja. Por quê? Ele confronta muito a questão, tipo assim, nossa, se o pastor não me chamar para pregar, eu tenho a rua para pregar, eu tenho as calçadas, os mendigos, eu tenho ouvidos para falar da palavra de Deus. Então, se o pastor não me chamar, não me importo por isso. E no Ministério de Diaconato unificou, né, essa qualidade de evangelista com a qualidade de servo,
né? Porque o evangelista, ele prega a palavra e o diaconato, ele cuida não só do patrimônio da igreja, mas ele cuida do bem-estar das pessoas, ouvir as pessoas e servi-las também. Legal. Essa parte, quando você falou que estava na parte do evangelismo, isso daí seria na rua. Sim. Né? A maioria das vezes eram na rua. Por exemplo, né, a gente participou do Ministério Josués, por exemplo. O Ministério Josués, ele era um ministério mais focado para abordar pessoas em estado de rua, né? Que são os mendigos, né? Então, essas pessoas em estado de rua, a gente levava marmita para eles, a gente ia lá fazer orações, ouvia eles. Aí, numa outra fase da minha vida, foi um ministério celular, né? Que a gente ia nas casas, fazia célula e tal. E então, ficou mais voltado para fora da igreja. Agora, com a igreja dessa visão de 2023, do Célula In, né? Ele nos trouxe para cuidar mais dos nossos membros, né? Que o Célula In hoje, ele atua dessa forma. Ele é para cuidar dos membros, para unificar a igreja. Ok, legal. Tá, então hoje você é casado, hoje você tem aí a sua esposa, né? E você falou que trabalha também na parte de mão de obras, né? Então hoje, como é que tá essa parte profissional, né? Conjugal e exercendo aí a sua atividade na igreja? Como que fica essa... Antes de vir, né, eu pensei em diversas perguntas, né? E uma das perguntas que eu achei, eu até acredito que você vai me fazer, é: descreva o Hugo em uma palavra, né? E eu me descreveria como improvável, né? Improvável e também insatisfeito, né? Eu não sou uma pessoa satisfeita com tudo. Se você fala que aquilo ali tá bom e não dá pra melhorar, eu tento ver de outra forma, de outro lado. E tudo isso eu levo para minha vida. Por exemplo, no meu relacionamento. Eu acredito que em todas essas esferas, eu comparo a minha vida com uma roda de bicicleta. A sustentação da roda são os raios. A vida é o aro e as fases e até mesmo as situações da vida são os raios. Por exemplo, cada raio é uma etapa da vida. Por exemplo, a etapa do casamento, a etapa da empresa, da CLT, a etapa dos parentes, tudo aquilo sustenta a sua vida. E se os raios não tiverem bem regulados, as rodas não vão rodar de uma maneira certa, né? Então eu costumo sempre balancear sempre a minha vida, sempre colocar cada situação no seu pedestal, no seu tópico ali. A minha esposa não pode estar no pedestal do meu trabalho. O meu trabalho não pode ocupar o lugar da minha esposa. Então, deixo tudo sempre bem alinhado. Sempre tentando dar manutenção na minha vida, né? Legal. Isso é o que eu tô mais aprendendo nesse presente que eu tô vivendo. Que a vida precisa de manutenção. Antes, o Hugo que gastava dinheiro com moto, gastava dinheiro com roupas e com coisas diversas, já não vê tanta necessidade nisso. Mas, por exemplo, esses dias eu gastei R$1.000 de tinta. Podia ter gastado com relógio, comprado um tênis melhor, algo que iria afetar só a mim mesmo. Mas como uma visão de casamento, de estar montando uma família, eu falei, não, eu preciso pensar no bem-estar da minha família, na qualidade de vida que eu levo para minha família. Então a minha esposa Tayla, ela é um pouco mais velha do que eu, é uma mulher que eu realmente orei e recebi o que eu orei. Quando eu me casei, eu orei por todos os detalhes dela,
de como ela é e de o que eu vivo hoje. Mas eu só não sabia que eu ia me deparar com uma pessoa que tem pensamentos e ideias diferentes da minha e como eu ia lidar com isso. Tá. Eu é um orei desafio. exatamente por tudo. Eu quero uma pessoa cristã, uma pessoa que trabalhe na igreja, uma pessoa que dê atenção para a vida financeira dela, uma pessoa que tem uma visão de tudo. E realmente isso aconteceu, Paulo. Porém, eu não orei a Deus para ele me preparar para eu lidar com uma pessoa que tinha um pensamento diferente do meu. Essa foi o ponto-chave que eu falei, caramba, como que eu vou lidar com isso agora? Por mais que eu goste de desafio, quando ele chega e te confronta, você fala, pô, caramba, isso aqui vai ser difícil de passar, mas eu consegui. A fase da transição da CLT pro MEI, né, pro CNPJ, foi uma fase que eu tô vivendo gloriosamente. Por quê? Desde quando eu saí da loja de material de construção, que era vendedor, eu pedi para sair, né? Eu sempre tive um pé de meia, vamos falar assim, eu tô pedindo para sair porque eu já tenho outro serviço. Da última vez que eu fiz essa transição, que foi há 8 meses atrás, aconteceu meio que algo que tirou o meu chão, né? Vamos falar assim. Eu tinha recebido uma proposta de gerente de uma empresa, né? Uma empresa odontológica, e eu fui fazer um treinamento em Santos e tal, e sempre dando o meu melhor ali e orando a Deus, porque eu sempre tive essa vontade de ser autônomo, de estar por mim mesmo, né? E lá em Santos mesmo, eu orei a Deus e eu falei assim, Senhor, eu vou me entregar 100% nessa só um empresa. parênteses aí. Você falou de Santos, você chegou a morar lá? Não, eu fui fazer um treinamento em Santos. Tá, entendi. Você fez fazer um treinamento para essa empresa que você ia trabalhar como gerente. Exatamente. Tá bom. Eu passei por diversas empresas. Passei pelo Pedrão, pelo Dante, que é uma empresa de climatização. Passei pela Casas Bahia. E da Casas Bahia eu pedi demissão para ir para essa empresa odontológica. É uma clínica odontológica, ia ser gerente de lá. Gerir pessoas, processos, o financeiro e tudo, né? Okay. E aquela era a oportunidade, Paulo, que eu vi de qual forma que eu teria a responsabilidade da empreendedorismo, mas não ia ter aquela, tipo assim, tudo por você. Se você não fizer, não vai acontecer. Sim. Não tinha realmente aquela obrigação, né? Por mais que era um cargo de gerente muito importante, porém não era 100% necessário que eu me doasse. Mas em Santos, eu fui lá fazer o treinamento, eu falei assim, eu vou me doar 100% dessa empresa. De qual forma? Se precisar chegar às 7 horas da manhã e sair 7 da noite, eu vou fazer. Se precisar ficar sem almoçar, eu vou ficar, porque eu vou fazer essa empresa dar certo. E acabou que eles falaram que eu não atingi as necessidades da empresa. Lá em Santos ele me falou isso. Já no treinamento? No treinamento. Fiquei uma semana em treinamento lá, treinando numa clínica, vendendo. Eu sou vendedor. Na venda. Tá. Eu ficava ali atendendo as pessoas. E a meta da clínica era o quê? Vender planos. Então, o doutor tinha que fazer o orçamento, né, do cliente e passava a bola para mim e eu vendia. E eu regacei de vender. Regacei. Eu não consigo ver, e eles nem falaram o porquê. Hugo, você errou nisso, nisso, nisso. Pra mim seria o justo, né? Claro. A gente tá desligando você porque você errou nisso, nisso e nisso. Não, você só não atingiu os padrões da empresa. Só falou isso, as necessidades da empresa. Eu falei assim, beleza. Por que que eu acho que isso foi de Deus? Porque eu falei que eu ia me aplicar 100%. Porque quando você vai abrir uma empresa, quando você vai falar assim, eu vou me tornar autônomo, se der certo, a culpa é 100% sua. Mas se der errado, a culpa é 100% sua. Então, Deus, claro que
qualquer um quiser abrir um MEI e abrir mão do emprego que tá hoje, você vai por limpa e espontânea vontade. Mas uma pessoa que fica colocando toda a carga em Deus, perguntando, questionando a Deus qual é o próximo passo, ele se sente responsável pela minha vida, por que eu vou comer, pelo que eu vou vestir, né? Como a palavra diz, né? Por que andeis ansiosos, se nem os pássaros, nem as plantas ajuntam, enceleiram ou se vestem? E Deus pensa assim comigo, eu acredito. Mas a partir do momento que eu falei, vou me entregar 100% nisso, aí ele falou assim, eu precisava dessa virada de chave para mim te tirar da CLT e te abrir a sua empresa. Tá. Então o esforço, né, os esforços que você se dedicaria nessa empresa, você atribuiu para sua, então, no Exatamente. caso. Tá, legal. Hoje você tem sua empresa de montagem... É uma empresa que presta serviços gerais, Paulo. Porque o começo, eu acredito, para mim, pelo menos, está sendo dessa forma. Eu não posso focar só em ar-condicionado, por exemplo. E a minha maior... o meu maior padrão ali é trabalhar com ar. Instalar, dar manutenção, higienização e tudo que eu puder fazer. Porém, eu não posso focar só nisso porque minha empresa não é tão conhecida. Então, eu tenho que mexer um pouquinho com elétrica, um pouquinho com hidráulica. E isso tem mantido a minha empresa, né? Vamos falar, claro, que o grande caixa vem através do ar-condicionado, mas é uma empresa de serviços gerais, por enquanto. Tá. Eu tenho te acompanhado e vi aí as suas postagens, né? Uma das coisas que até motivou eu estar trazendo você é a sua energia que você coloca nos seus stories, né? De motivação, né? Isso tem, assim, querendo ou não, eu acabei não vendo quantos seguidores você tem, mas independente disso, né? Se doar mesmo, ir para cima e motivar as pessoas, né? Que eu tenho visto isso, né, nos seus stories, a sua parte de, como eu posso dizer, de incentivar as pessoas. Sim. Né? Me fala um pouco sobre isso. É sobre a parte de, vamos falar, influencer, né? Independente de quantos milhares de seguidores qualquer um tenha. O ponto que ele se dá de início é o que você vai trazer de bom para a humanidade, né? Igual eu te falei, se 1 milhão de pessoas te ouvir, é 1 milhão de mentes transformadas, né? E sempre quando eu vou postar um vídeo ou trazer uma palavra, porque é algo meio misto, né, que eu costumo fazer, eu sempre tento agregar valor, né? Que todo mundo fala conteúdo e tal, e realmente a fama, vamos falar a verdade, a fama, o retorno, o agradecimento das pessoas te motiva mais ainda. Mas quando você tem um pouquinho mais de pureza, até na questão de ensinar a pessoa a fazer algo que você poderia cobrar para fazer, eu acho que tem um pouquinho mais de amor naquilo ali que faz. Por exemplo, quando eu vou demonstrar uma higienização, por exemplo, a situação que o aparelho se encontra e como você pode resolver aquilo de maneira simples, maneira fácil. Eu me entrego realmente para que as pessoas tenham autonomia. Porque eu não tenho medo que a pessoa fique melhor do que eu. Porque eu sempre vou ter o meu lugar. E eu sempre vou dar manutenção na minha vida para que eu seja melhor ainda. Então, não tem como a pessoa ocupar o meu lugar. Não tem como a pessoa roubar o meu lugar. Eu não tenho esse ciúme. Não, vaidade, esse né? lugar é meu e se eu ensinar tal pessoa, ela vai ficar melhor do que eu. Como na igreja, como em todos os lugares, né? E a motivação, eu não chamo de motivação, eu chamo de força de vontade. Porque a motivação, ela dura 20 minutos no máximo, de 20 a 30 minutos. Mas a força de vontade, ela dura a vida inteira. Porque
a motivação, ela é criada através de uma resposta física nossa. Por exemplo, se você acordar de manhã, tomar um banho e sair para correr, talvez ali na hora você tenha motivação para fazer. Mas será que amanhã você vai ter a mesma motivação se estiver chovendo? O que vai sobrar? Só vai sobrar a força de vontade. Porque a vontade é o resultado do que você quer lá no futuro, fazendo agora. Né? Então, é o que eu tento trazer, não só no âmbito empresarial, mas também físico, é gerar qualidade de vida para as pessoas, né? Bacana, Hugo. E quem são os seus mentores? Quem são as pessoas quem são as vozes que você ouve? Paulo, sempre quando eu vou falar sobre pessoas que me inspiram, sim, existem pessoas famosas que eu acompanho que me mostram que uma vida diferente é melhor. Porém, eu digo que os meus maiores mentores estão ao meu redor. Por exemplo, eu estava um dia lá servindo na igreja, né? Tava lá recebendo as pessoas e Deus falou bem assim no meu coração: Hugo, começa a observar os pilares da igreja. Você lembra quando eu te mandei a mensagem? Sim. É isso, cara. Minha motivação, minha inspiração, não é um cara que tá 3.000 quilômetros daqui, do outro lado do mundo. Esse cara aí, ele conseguiu resultados que talvez eu não consiga porque eu não tô no ambiente que ele tá, ou eu não estou participando das coisas simples da vida dele, mas do Paulo eu tô. Uhum. Como o Paulo trata os filhos dele, como que o Paulo cuida da casa dele, a casa dele é suja, a casa dele é limpa, como que o Paulo trata a esposa dele, como que a esposa do Paulo trata ele. Então minha motivação é você. É o Gil, é o Tião. Eu, antes de casar, eu cheguei numa pessoa que eu admirava muito, que é o Marcelo Lemos. Uhum. É uma bênção, né? Eu falei, Marcelo, quero te pagar um almoço. Ele falou, quer me pagar um almoço? Bora. Ele falou assim, eu falei, vamos lá no Adão. E eu sentei com ele e falei assim, Marcelo, eu preciso de orientações e preciso que você me ajude. Com o que, Hugo? Eu falei assim, eu vou me casar e eu queria saber como lidar com uma mulher forte. Ele falou assim, mas como assim forte, Hugo? Eu falei assim, a mulher que eu conquistei é uma mulher que, se for olhar pelo âmbito de merecimento, eu não merecia. Porque é uma mulher trabalhadeira, isso, eu vim de família, isso. Você vai fazendo um pré-julgamento de você mesmo, né? Ele falou assim, Hugo, isso aí não existe, cara. Se você conquistou ela, é porque você tá no nível dela, você está no mesmo nível. E hoje eu realmente olho isso dessa forma. Você tem a mulher que você merece. Você tem um emprego que você merece, você tem as pessoas ao seu redor que você merece, porque você tá nesse ambiente, você que fez esse ambiente. Senão você mudaria de nível, você mudaria de ambiente. Então eu falo que as pessoas que mais me dão força de vontade são as pessoas que estão ao meu redor. Por exemplo, o meu sogro. O meu sogro é um cara que eu falo assim, pô, esse cara aí eu não mereço ter o amor dele. É contagiante, né? É uma pessoa que você fala, pô, né, esse cara não existe. Uhum. As pessoas podem prejudicar ele. Ele vai fazer igual Jesus, cara. Ele vai amar a pessoa independente do que ela seja. É incrível, cara. O cara é incrível. Mas talvez isso eu não consiga ver, por exemplo, numa pessoa que eu admiro através do Instagram. Por exemplo, eu sigo um cara que eu gosto muito, que é o Ricardo Martins. Uhum. Ele é um vendedor de imóveis. Um Thiago Vinhal, que é um cara que é um triatleta. Então, pessoas bem diversificadas. Talvez um Nelson Williams, que é
ele é um advogado muito bem sucedido, entendeu? Então, essas pessoas não consigo conviver com o simples deles, entendeu? Como eles tratam o filho dele, será que eles deixam o filho dele comer ali na mesa e se sujar tudo? Ser um pai de verdade, um pai presente? Então você, o Tião, o Gil, o Rafael De Vito, essas pessoas que eu falo que esses caras são de verdade. E é dessa forma que eu vejo que dá pra eu ser melhor e também tirar a dúvida. Como eu te parabenizei aquele dia pela Estão família que você próximos, construiu. né? Pessoas próximas a você. Exatamente. Pessoas próximas. Bacana, bacana, Hugo. Esse honrar as pessoas, né? Como você tem feito aí, isso daí é muito bom, muito bom. Continue sempre assim. Essa pessoa humilde, né? Humilde de coração. Tá. Na parte espiritual, Hugo, nos estudos, como é que você tá? Leitura da palavra, como é que você Esse busca isso? é o melhor ponto da minha vida. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Na questão trabalho, família, espiritual, eu acho que tá tudo bem alinhado, porque eu tenho dado manutenção na minha vida. Por exemplo, a minha vida espiritual, ela é difícil como a de todo mundo. Porém, se eu for deixar para fazer tudo de uma vez, eu não consigo. Por exemplo, você tá uma semana sem orar. Você vai ajoelhar ali, você acha que você vai orar 1 hora. Não, você ora 5 minutos. E fica frustrado. Por quê? Como que você vai ter relacionamento ou intimidade com uma pessoa que você nem quer se importa com o que ela pensa, com o que ela acha de você? Então, eu tô sempre... Hoje, a minha profissão me permite trabalhar sozinho, né? Vamos falar assim. Então, eu estou a todo momento crescendo espiritualmente. De qual forma? Ouvindo uma pregação, ouvindo uma Bíblia falada, mas a vida não é só disso, né? Se você não pegar, não fazer o difícil... eu costumo dizer, igual vocês estavam montando aqui toda a estrutura, ser cristão é simples, mas não é fácil. Por que é simples? O que o cristão tem que fazer? Orar, ler a Bíblia e jejuar. Eu acho que é o top 3 do cristianismo. Se você orar, ler a Bíblia e jejuar, você vai ser um cristão caridoso, um cristão amoroso, um cristão que pensa no próximo. Por quê? Você está se tratando primeiro e não tem como você tratar o outro mal se você se trata bem. Né? Se você tem repelido as pessoas, afastado elas, é porque você tem recebido esse mesmo tratamento ou tem se pré-julgado que receba, né? Por mais que não receba, entendeu? Então, quando você se cuida, quando você se ama, quando você se respeita, não tem como eu ou falar mal do Paulo ou achar fraqueza nele. Muito pelo contrário, eu vou tentar me colocar no lugar dele para poder ver da forma que ele tá vendo, e se ele estiver vendo errado, não só chamar a atenção, mas talvez, cara, eu te entendo, mas eu não penso dessa forma. Eu acho que o verdadeiro cristão que lê, ora e jejua, não tem pra ninguém. É melhor do que um cristão que é bem conhecido, que tá em grandes igrejas, ou que construiu uma música que impactou uma geração. Se ele não orar, ler a Bíblia e jejuar, ele não é nada. Como que acontece lá na minha casa? A minha rotina, ela tem sido construída mais depois que eu casei, pra te falar a verdade. Faz 1 ano depois que eu casei. Então você tem que mudar a sua rotina tudo de novo. A minha vida de solteiro não é a mesma de casado, cara. E eu demorei um pouquinho pra pegar essa ideia, mas depois que eu peguei, eu falei assim, foi isso que eu escolhi viver. Mas eu só tenho que
engrenar as coisas e seguir. Então, eu preciso dividir tudo, né? O tempo da igreja, o tempo da família e o tempo do trabalho, né? Sendo que a família vem primeiro do que tudo, menos do que Deus, claro. Então, eu tenho o costume de acordar muito cedo mesmo, 10 para 5, 20 para 5 da manhã. Então, Qual que é a sua rotina? a rotina é linda, cara. Eu tô impressionado. Não por mim mesmo, cara, mas porque as pessoas de resultado, é isso que elas fazem. Não adianta eu falar assim, nossa, eu sigo. Agora vem o confronto do que eu te falei. Que eu admiro as pessoas que estão ao meu redor, mas tem pessoas grandes que você fala, pô, aquele cara tá lá em cima porque ele faz algo de diferente. E o que ele faz de diferente é simples. Por exemplo, você começa a acompanhar a Fórmula 1. A Fórmula 1 tem o Max Verstappen, por exemplo. A rotina do cara é a mesma todo dia. O cara acorda, faz o alongamento, vai na academia, chega, almoça, de tarde ele lê um livro e tal. Mas no outro dia é a mesma coisa. O Thiago Vinhal, o Nelson Williams, a rotina dos caras é igual. E é de coisa simples. E o princípio é cuidar de você mesmo. Então acorda ali a 10 para 5, faço o meu alongamento, porque é algo natural do corpo. Quando a gente acorda, qual que é a primeira coisa a fazer? Espreguiçar. Você espreguiça, estrala tudo. Sim. Então, é o natural. O Pablo Marçal, o que ele fala? A prosperidade é natural, a pobreza é resistência. Você estar doente, você ficar doente, não é que o seu corpo está se deteriorando, é que você está resistindo à saúde. Então, por exemplo, quando você acorda, você acordou, despertou, o natural é levantar da cama, irmão. Não é brigar com o sono para dormir de novo. O natural é levantar, se alongar, né, espreguiçar, talvez, e seguir o caminho, né? Então, a minha rotina é dessa forma. Eu acordo, alongo, faço um alongamento de 10, 15 minutos ali, bem coisa simples, pego na Bíblia. Oração e leitura da palavra. Nesse momento, eu preciso ter um pouquinho de controle também, porque é tão bom, é tão saboroso estar na presença de Deus, que você quer ficar ali 24 horas, 30 horas, quanto tempo você conseguir, mas você tem que saber que você tem outros afazeres também. Não é um tempo livre, que eu vou tirar um tempo livre com Deus. Sim. Que você pode ficar ali 4, 3 horas. Mas então eu tiro meia hora, né, entre leitura e oração. Depois eu vou pra academia, né, tem uma academia no condomínio, então consigo usufruir de lá. Após isso, café da manhã, que é o mais importante, a refeição mais importante pra mim. Tomo um café com a minha esposa, a gente conversa. E outra, eu e a minha esposa, a gente não assiste TV de semana. Não assiste. Não assiste. Por exemplo, se eu estiver sozinho, por exemplo, eu cheguei em casa para almoçar, tal. Eu ligo a TV, assisto alguma coisa bem simples. Mas a partir do momento que a gente tá junto, a gente fez um acordo. Para mim, o casamento é isso. É um acordo que tem que ser regulado todos os dias. Você fez um acordo com a sua esposa. Depois você teve o filho, você teve que assinar outro acordo. Na hora que você tiver seu neto, você vai ter que assinar outro acordo com a sua esposa. Porque vocês fazem um acordo e dá manutenção nele todo dia. E pra mim, a manutenção do meu acordo com a minha esposa é dar atenção pra ela, além de todas as coisas. Então, ela chegou ali 6 horas, eu cheguei ali 6h30, 6 horas. Não tem nada entre nós. Não tem celular, não tem Instagram, não tem televisão. Não tem nada entre nós, é olho no olho. Se não tem nada pra falar, nós fica quieto os dois. E é um tempo mais difícil, Paulo. Por quê? É mais fácil, cara, eu ficar num celular de um lado, ela ficar no celular do outro. É isso aí. Ou eu assistir um vídeo aqui, ela assistir uma série ali. Não tem conflito, não tem briga, eu não tô vendo seu defeito. Eu não tô vendo o bafo que você tem pra te... Ou vai escovar o dente, fazer algo do tipo. Mas é aí que se constroem as melhores famílias, que é o que eu tô falando.
por exemplo, meu sogro e minha sogra. Meu sogro chega com o pão 5 da tarde, coisa simples. Chega com o pão 5 da tarde, ele senta ali na mesa, comem junto, conversa. Vai os dois, vai fazer os seus afazeres. Entendeu? Então, a manutenção do relacionamento é a coisa mais linda da vida. Isso é estar vivo. Então, Legal. tomo café da manhã com a minha esposa. Como eu trabalho na rua, eu trabalho um dia numa casa, outro dia numa empresa, outro dia numa área, outro dia numa fazenda, não tenho lugar certo, eu não tenho muito rotina de trabalho. Tá. Mas até as 9, até as 8 da manhã, a minha rotina é a mesma. Das 10 para 5 até as 8 é tudo igual. Aí depois que eu chego, cada dia tem uma coisa. Na segunda, dia de ficar com a esposa, na terça-feira a gente tem uma célula, então a gente consegue ali estudar e ministrar a palavra. Na quarta-feira é livre. Na sua casa. Sim, juntamente com ela. Na quarta-feira é livre. Na quinta-feira tem a célula de homens. Então, de 15 em 15 dias ela vai para a célula de mulheres e eu vou de toda semana na célula de homens. Claro, não sou muito assíduo, porque eu aprendi que muitas das vezes as pessoas não confiarem, mas esperar muito de você acaba deixando elas meio refém de você mesmo. Então, aprendi com o Papa Marçal, pra falar a verdade, né? Ele fala assim, ó, aprenda a desapontar as pessoas. Por quê? Pra pessoa não ficar dependente de você 24 horas. Nossa, tá dependente. Nossa, se eu não aparecer, não acontece. Ou se eu fazer isso, não acontece. Então, a pessoa não ficando totalmente dependente de você, ela consegue evoluir e crescer mais rápido. Então, até mesmo na forma de falar, as pessoas, nossa, mas você fala isso mesmo? Por exemplo, um cliente, né? Quando eu acabo o serviço, as pessoas têm receio de cobrar. Eu tava trabalhando com um rapaz esses dias, eu falei assim, e aí cheguei na hora de receber do cliente, falei assim, o senhor vai fazer o pagamento no Pix, no cartão? Tal, o cara foi lá, pagou tudo certinho, aí ele chegou no carro e falou assim, não acredito que você cobrou o cara. Eu falei, mas eu que tô errado de receber pelo serviço que eu prestei? Ele falou assim, não, cara, mas aí fica chato, não sei o que lá. Ele falou assim, mas eu falei assim, cara, se eu for comprar um produto lá na Casas Bahia, você vai pegar a televisão, vai levar pra casa e depois você paga? Depois você vê como que você faz? Na verdade, você nem pega a televisão, né? Nem já faz o pagamento lá, depois você... Então, é isso, cara. Ele falou você assim, vê a cabeça, a pessoa acho que pensa isso mesmo. Informal. Tipo, informar, olha. Por exemplo, a gente prestou um serviço há uma semana atrás, a gente ainda não recebeu do cliente. Um serviço grande, né? Eu falei, caramba, mano, mas você não deve estar cobrando esse cliente. Eu fico azucrinando ele. Ele, não, se eu cobrar muito, não tem mais serviço. Eu falei, então você não é digno do serviço que você tá fazendo? Eu falei, caramba, então às vezes eu meio que acabo com as esperanças da pessoa em mim, né? Porque eu não posso deixar as pessoas ser dependentes de mim. Elas têm que ser dependentes ou de Jesus e algumas situações dela mesmo. É isso aí. Entendeu? Até minha esposa mesmo, ela é muito... A mulher, né? A verdade, a mulher é a parte mais sentimental do relacionamento. O homem, ele é mais raciocínio. Aí ela me pergunta, tá feliz comigo? Eu falo assim, não, eu sou feliz. Eu não dependo de você pra ser feliz. Ixi, aí a barraca tá montada, né? Eu joguei uma bomba ali no relacionamento. Não é isso que eu tô querendo dizer. Ela me faz feliz? Sim. Mas se ela não fizer, eu vou dar um jeito de ser feliz, independente dela. Eu sou muito mais feliz com ela. Mas se ela não tiver também, eu consigo ter a minha felicidade. Porque felicidade vem de dentro, não vem de fora. Né? Tá satisfeito com a vida. Porque a vida que você tem é a vida que você merece. É a vida que você merece, irmão. Não tem como você plantar abobrinha e colher chuchu. Não tem como. Você plantou a vida, você vai receber. Legal. Acho que é isso aí, cara. Mas quando você fala pra esposa
Eu sou feliz sem você, né? É que assim, legal, eu entendi essa questão. É que hoje, né, já não existe mais isso, né? Não tem sem ela mais, Não, né? não existe. Então você foi feliz sem ela e continua sendo feliz. Sim. Ainda mais. Exatamente. Exato. É isso que Legal. eu quero dizer pra ela, não é que ela, não é que você não me faça feliz, mas que independente de você, eu sou. Bacana. Por exemplo, se ela tiver brava comigo, brigar comigo porque eu não desci o lixo, eu vou ficar triste? Se ela não tá feliz comigo, eu tô triste. E isso acontece. E acontece a todo Isso momento. acontece. Você entra de sapato em casa, já era. Acabou de Uma limpar louça lá. sem lavar. Você não lava a louça, você não ajuda. Eu, como... O empreendedorismo, ele é lindo porque ele te dá liberdade, ele te dá qualidade de vida e ele te dá uma vida financeira extraordinária, cara. Eu sempre sonhei com empreendedorismo, mas nunca tive, vamos falar assim, a coragem, né, de enfrentar o desafio de ser empreendedor. Porém, o empreendedor, ele é assim. O que você ganha em um mês de CLT, se você fazer o mesmo serviço para você mesmo, para sua empresa, você ganha 4 vezes mais e tem metade como valor de investimento. Como isso, Hugo? Por exemplo, na CLT você ganha 3 mil. Se você empreender, você vai ganhar 9. Mas você vai ter a metade como investimento. Por exemplo, em ferramentas, em patrocínio, tudo isso. Então, você vai tirar 9 mil, metade desses 9 é o investimento. Então, 4,5. Então, você vai tirar 3, que você ganharia na CLT, vai pôr mais 1.500 em cima e ainda vai ter a liberdade. Por quê? Você demora um mês para ganhar 3. Vamos falar, no físico, por exemplo, você trabalhando para você mesmo, aqueles mesmo 3 você ganha em uma semana. É incrível. Quando eu entrei assim no empreendedorismo, eu falei assim, não é possível. Eu falei assim, cara, mas eu ganhava, não tá batendo. Lá na Casa Bahia eu ganhava 2 mil pra trabalhar o dia inteiro e dava trabalho pra ganhar aqueles 2 mil. Misericórdia, dava trabalho demais. Cara, eu fui instalar um ar, Paulo. Eu tenho um investimento de ferramental de 10 mil, mais ou menos. Que é básico, né? Muito básico. Porém, naquele ar eu ganhei 2 mil reais em meio período. Ó. Eu falei, não é possível, cara. E fiquei fazendo a conta ali. Coloquei todos os material, coloquei todas as ferramentas que eu usei. Mas a ferramenta você usa em porcentagem, você usa em desgaste, né? Por exemplo, a parafusadeira que eu tenho de R$1.100, o desgaste dela é 7 anos, 8 anos. A vida útil dela, né? A vida útil dela. Então, cada vez que você usar ela é 1 centavo, 2 centavos. Sim. Né? Então, na hora que eu joguei esses valores, eu falei assim, cara, se eu trabalhar uma semana, eu tenho 2 semanas livre? Não é possível. E por Tentador, né? É tentador. Eu falei, não é possível, cara. Eu vou fazer uma elétrica de uma casa, eu ganho 3, 4 vezes mais do que eu ganhava na CLT em 3 dias. Sim. 3 dias? Para 30, 3 para 30, a conta não fecha. Mas aí vem a responsabilidade, aí vem a dor de cabeça de você falar assim, se eu não conseguir trabalhar, eu vou deixar as contas sem pagar, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu tenho mais tempo para cuidar da minha casa do que a minha própria esposa. Por isso que eu falei assim, que quando eu entro de sapato sujo dentro de casa, ou deixo a louça sem lavar, é porque eu tenho mais tempo que ela, cara. E, por exemplo, eu cheguei 2 da tarde, fui lá, fiz 4 higienização, fiz R$1.000, meio período, R$1.000, meio período, com um custo de R$100, no máximo, um custo de R$100. Fiz 1.000 com um custo de 100, cheguei em casa antes do almoço, almocei, de Pronto. boa. E aí? 15 dias tá ganho. Tá ganho. Então é isso que eu falo. Se
aconteceu uma confusão lá em casa e minha esposa ficar brava comigo porque eu não fiz algo, não é que eu vou ficar infeliz, vou ficar triste, mas que a minha felicidade vem de dentro de mim, vem do que eu tô construindo, vem do que eu tô proporcionando não só pra mim, mas pra ela, pra minha família que a gente tá construindo, né? Coisa linda. Muito bom, Hugo. Legal. Essa parte aí de empreendedorismo, né? É um desafio. É um desafio até porque, assim, quando você entra, tá, você vai ter um serviço aqui, outro ali, mas fazer uma agenda pra ficar um mês ali, É difícil, cara. não é fácil, não é fácil. Só que depois que você entra, aí você começa a preencher a sua agenda e falar, cara, eu não quero mais voltar pra CLT. É algo... por que eu não fiz isso antes, né? Eu acho que você só volta mesmo, Paulo, se você não respeitar o dinheiro. O dinheiro, ele é a única forma que é comparada a Deus, né? Que Deus fala, não tem como servir a dois senhores, Isso aí. ou a Deus ou a Mamon, entendeu? Então você tem que respeitar o dinheiro e respeitar a vida. Por quê? A vida é um ringue. E se você não ficar com a guarda alta, ela vai te dar um jab direto e você vai ficar na lona, irmão. E acabou sua vida e você se levantar de novo vai dar trabalho. E da mesma forma respeitar o dinheiro, dar manutenção na vida. Muitas vezes a gente só perece porque a gente não dá manutenção. Por exemplo, um carro. Se você for ficar rodando com um carro, não encher um pneu, não trocar um óleo, não fazer uma revisão básica no óleo, vai chegar uma hora que o carro vai dar pau. Sim. E você vai gastar muito mais do que você gastaria fazendo de pouquinho em pouquinho. Então a empresa ela precisa disso, de manutenção. Por exemplo, existe uma informação no IBGE que 80% das empresas elas quebram depois de 6 meses. Por quê? O cara vê, cara, entrando 2, 3 mil reais por semana, ele acha que aquele dinheiro é tudo livre. Ele não paga um MEI, ele não abre uma conta no banco, ele não investe no financeiro da empresa. E aquilo vai virando uma bola de neve. Na hora que vem a despesa mesmo, que aquilo ali chega uma hora ou outra, ele toma uma rasteira. Sim. Ele toma ali realmente uma lona que ele fala assim, ó, eu preciso vender tudo que eu tenho, voltar pra CLT, porque eu não dou conta disso aqui. Porque às vezes é uma pessoa que até tem condições de ter a sua empresa, Sim. sabe trabalhar, tem toda a expertise ali, só que a questão de finança, a gestão financeira dessa pessoa não teve. Ele acaba se perdendo aí nessa questão e acaba quebrando a empresa, né? Porque fala assim, agora eu consigo pagar minhas dívidas, por exemplo. E ele pega essa grana, não investe e não tem a gestão, né? E assim, os principais endividamentos no caso, é precipitação, né? A pessoa acaba se precipitando, acaba comprando coisas ali que não precisava. Exatamente. E assim, a educação financeira é o principal. Você falando aí de casamento, né? Que casou recentemente e tal. Muitos casamentos acabam se destruindo, se desfazendo por questão financeira, né? Sem o entendimento disso daí, né? Então, é uma das coisas que, quando a gente fala de endividamento, a gente vive num país que 80% das pessoas são endividados. Vai dar ruim isso daí. A conta não fecha. 80% é muito, né? É muita gente endividada. É muita gente. E outras pessoas, assim, que não sabe o básico, não sabe controlar a sua gestão, a sua conta da casa. Não anota. Sabe, eu fico... Às vezes eu pergunto, né? Converso com as pessoas e tal. Como que tá a sua vida financeira? A pessoa não tem a capacidade de anotar o que gasta, a energia, não sabe.
Não sabe quanto deve, né? Não sabe quanto deve. Por exemplo, eu fui abrir uma conta MEI. Por quê? Eu sempre penso no futuro e eu sempre acredito que Deus, vou dar uma suposição, não vai dar um carro para quem não tem garagem. Sempre pensei nisso. Minha mãe sempre me falou isso. Ela falou assim, Hugo, como que eu vou ter um carro se eu não tenho nem garagem para pôr o carro? Então primeiro eu vou fazer a garagem, depois nós pôr um carro lá dentro. Entendeu? Então, eu fui abrir uma conta MEI no Bradesco. Fui abrir uma conta lá. E por quê? Eu prestei um serviço para uma empresa. Ele falou assim, Hugo, você emite nota? Emito nota. Ah, tá, mas o pagamento pode ser feito no CNPJ? Eu falei assim, eu ainda não tenho a conta no banco. O cara falou assim, então esse pagamento vai dar um pouquinho de trabalho para mim. E o melhor profissional é o que tira a dificuldade, tira uma dor de cabeça do cliente. O ar do cara tá vazando, se você resolver, você vai ser o melhor profissional da vida dele. Entendeu? Então fui lá para realmente abrir essa conta. Porém, antes disso, eu peguei todas as minhas contas, coloquei no papel e falei assim, eu vou quitar todas essas contas. Eu fui numa loja para negociar uns material que eu tinha comprado, umas ferramentas. Eu falei assim, quero quitar essas ferramentas que eu comprei. Você me dá um desconto? Não, que você quer o desconto do desconto, não sei das quantas. Eu falei, não, quero quitar, porque eu tô com o dinheirinho aqui para quitar tudo que eu tô devendo. Tem como dar o desconto? Não, não tem. Eu falei assim, então tá bom, que eu queria comprar mais ferramenta, mais pra frente e tal. Ela falou assim, não, pega o dinheiro que você tem, compra a ferramenta à vista e fica com a conta. Eu falei, aí você tá brincando comigo. Eu tô querendo quitar, eu tô querendo sair da dívida pra fazer mais. E eu acredito, Paulo, que as pessoas que têm as vidas de mais qualidade são as que enfrentam mais desafio, cara. O Éder tem falado isso quinta-feira, toda quinta-feira. Ele falou assim, que o crescimento do homem, ele é baseado nos problemas que você enfrenta, cara. Se você se dedicar a enfrentar um problema familiar, por exemplo, não, vou construir uma família. Aí você já não sabe. Aí ter conta de energia, isso, aquilo outro, administrar a família. Pô, ou você cresce na base da dor, ou você consegue controlar tudo ali e consegue crescer. Então, eu enfrentei esse desafio de abrir a conta MEI para receber, para tirar uma dor do meu cliente. Eu vou ter custo, cara, mas eu acredito que Deus já está me preparando para algo maior. Eu perco muitos orçamentos, Paulo. Por quê? Eu aprendi na empresa que eu trabalhei que ele falou assim, Hugo, você tem que colocar tudo na ponta do lápis. Não é porque o cara fez 4,5, uma instalação, por exemplo, você conseguir fazer por 3,5, tá bom. Você tem que ver qual que é o seu custo. Independente se vai ficar de 4,5 a mais. Então, eu chego para montar um ar. A pessoa fala assim, passou um cara aí, o cara falou que faz 350 a instalação. Eu falo assim pra moça, você tem certeza que você quer que eu te passe o orçamento? Não, pode passar, não sei o que lá. Meu orçamento fica 100, 200% mais caro. Aí eu começo a refletir, eu falei assim, como que essa pessoa consegue passar um orçamento desse? Como que ela consegue sustentar uma empresa trabalhando de graça? Sim. Entendeu? Você faz a elétrica também, Lu? Faz. É uma elétrica básica, como eu te falei. Minha empresa não é gigantesca, mas eu tenho muita força de vontade para aprender. Até mesmo estou trabalhando com muita parceria. Por exemplo, tem um Vinícius da elétrica, ele sempre me passa muito serviço. Hugo, tem um quadro de energia para montar, tem isso para fazer, coisas básicas, fazer uma instalação elétrica de uma casa inteira. Sim. Tem para fazer lá. Vou lá e pego, consigo pegar. Mas é uma coisa mais simples. Eu amo falar de assuntos diversos, como eu te falei, mas como eu tô vivendo mais esse cerne do empreendedorismo, é por isso que a conversa tá caminhando para esse lado, mas fique à vontade para... Não, é até um assunto que muita gente tem dúvida, né?
tem receio de abrir sua empresa. E, cara, tem que ir para cima, né? Claro, pensar, né? Fazer todas as análises, né? As contas, mas se tem aí a ideia, sabe fazer, vai para cima, vai para cima. Eu acho que você é um exemplo fundamental aí nessa questão de empreendedorismo, né? Uma pessoa que está iniciando, mas com essa garra, né? Uhum. E você tá vendo que tá crescendo, tá aumentando, né? É muito devagarzinho, Paulo. É um degrau de cada vez, cara. Porque se você fosse deslumbrar, nossa, eu ganho tanto, eu posso ter um carro dessa qualidade. Eu posso sustentar minha família nesse padrão de vida. Cara, vai ser só o primeiro mês. Porque na hora que a conta do mês fechar, Não adianta. acabou. Acabou É mesmo. isso aí. Eu penso assim, né? Principalmente para quem trabalha como PJ, né? Que tem a sua empresa e está iniciando, que é no seu caso, a gente não dá para prever o futuro. É meio arriscar mesmo, né? É claro que foi como você disse, a força de vontade que é o que vai estreitar, né? Esse futuro vai ficar mais próximo, né? No sentido assim de ter serviço no futuro, né? Então essa questão de força de vontade é fundamental nisso. Mas tem muita gente que, como você disse, recebeu uma grana hoje, já quer comprar um carro amanhã, sei lá, né? Mas entrando nisso daí, a pessoa ela tem que ter uma reserva, né? Ela tem que sustentar a família, fazer ali seu patrimônio crescer, né? Ter estrutura, mas sempre uma reservinha, né? Pelo menos ali uns de 6 a 8 meses, né? Pelo menos, né? De reservas de emergência. Isso daí é fundamental, né? Quando você conquista, você fala, meu, agora já começo, já não fico mais preocupado se eu vou ter serviço amanhã, né? Claro, nossas esperanças estão em Deus, mas as contas, elas são... Janeiro é uma conta, fevereiro é outra, né? Janeiro tem as contas ali de IPTU, IPVA, então a gente tem contas durante o ano que você tem que fazer uma reserva para poder pagar esse ano, né? Às vezes você vai receber um bom dinheiro em janeiro, fevereiro, só que somando tudo, talvez vai ter um mês ali que vai ser menor. Isso daqui serve para cobrir aqui, né? Então essa gestão financeira que tem que ser feita, né? Muito bom, Hugo. Sua esposa, ela trabalha? A minha esposa, ela foi um grande exemplo para mim por muito tempo. Na questão do quê? E se empenhar em fazer as coisas. Tudo que ela colocava a mão, ela falava assim, se eu não fizer com excelência, eu nem vou fazer. Hugo, na parte do quê? Por exemplo, era trabalhar na Servitec, uma empresa gigantesca, Sertãozinho. E ela foi uma das melhores vendedoras lá. Aí ela saiu, agora entrou na Ingeclarian. É um grupo, um conglomerado de empresas extraordinárias. É empresa de produto químico. E hoje lá ela cuida de todo o comercial da empresa. Não o comercial financeiro, né? Mas a parte de negociação com clientes, passar orçamento, dar suporte para vendedores. E ela sempre foi muito metódica nessa questão. Por exemplo, eu tava lá fazendo a limpeza do ar lá de casa, né, tal, limpei a casa, dei uma ajudinha pra ela, fui limpar o ar. Aí eu falei assim, vou tomar banho 2h30, pra eu chego lá no Paulo 3 da tarde, certinho. Ela falou assim, você vai se atrasar, você tinha que chegar mais cedo. E batendo nessa tarde, batendo. Não, você tem que sair, você tem que ir daqui. Mas você tem que acabar isso daí. Se você deixar a casa bagunçada, já foi um trem estreito ali. Aí eu
fui rapidão, tal, montei certinho, tomei banho, saí de casa. Mas ela é um grande exemplo pra mim por causa disso. Por causa que é muito corretinha, sabe? Ela briga para as coisas ser certo. E no emprego dela é dessa mesma forma. Então, se ela precisa ficar até 6h30, 7 horas trabalhando, ela fica. Ela quer fazer as coisas acontecer. E quando eu conheci ela, foi uma das coisas que me chamou a atenção nela. Falei, caramba, né? Trabalhadora pra caramba, cabeça, isso, aquilo, outro. E eu comecei a dar uma rampada na onde eu trabalhava, porque eu falei assim, não, tem que fazer com mais excelência possível. Por mais que eu seja muito bom na comunicação, chegavam uns clientes lá no Pedrão PVC e falavam assim, ô, você não quer sair daqui para trabalhar comigo, não? Não, que você conversa bem, aquilo outro. Mas, às vezes, a gente olha para nós mesmos e vê os nossos defeitos. E cria um bloqueio. Nossa, mas esse cara nem sabe que eu não tenho disciplina. Eu não respeito ninguém. Nossa, esse cara nem sabe que eu prefiro gastar com coisas infrutíferas do que fazer uma faculdade ou ler um livro, gastar com coisas boas. Se ele soubesse disso, ele não estaria falando isso. Mas ele só está olhando só a parte boa. As outras coisas você consegue modelar, mudar. Senão ele estava vendo aquilo em questão, entendeu? Eu li um livro, Paulo, que chama O Silêncio de Adão. Você já ouviu falar? Não, esse não. O Silêncio de Adão, ele fala sobre a omissão do homem na sociedade. Por que que eu tô trazendo por esse caminho? Pra gente falar um pouquinho mais de cristianismo. O silêncio no homem na humanidade. No dia que eu tava ali na porta, recepcionando as pessoas, que Deus falou sobre os pilares da igreja pra mim, que eu olhei as famílias que são de exemplo na igreja, que você olha e fala assim, caramba, o cara tá trabalhando na mídia, a esposa dele tá no teatro, a filha dele é muito educada, muito inteligente, o filho dele também, tranquilo, frequenta a escolinha, e o pai sempre dá atenção pra família igual a mãe, cara. Tipo assim, não é só a mãe que fica atrás dos filhos, não é só a mãe que repreende o filho, mas você, por exemplo, João, para, ou pega ele no colo, não fala assim, ô Elô, olha aí, entendeu? É isso pra mim que é o exemplo de um homem na sociedade. E o Silêncio de Adão retrata muito isso. Quando ele se omitiu primeiramente lá com Eva, né? Que ele não repreendeu ela, ou até mesmo não se negou a provar do fruto, né? E o homem, hoje em dia, muito acontece isso. Por exemplo, por que que o Hugo entrou no diaconato? Porque eu vi um déficit de falta de homem orando pela igreja, cara. Por exemplo, o pastor Francisco chama todo mundo ali pra frente, né? Ali na quadrangular. Quantos homens são da intercessão? Quem que fazia os milagres na antiguidade, cara? Era Paulo, Mateus, Estevão. Mulheres eram muito importantes. Não tô tirando a importância dela de jeito nenhum. Mulheres têm muito exemplo. Porém, a grande maioria dos milagres que aconteciam eram através dos homens, através do sexo masculino. Então, eu quis entrar no diaconato não só para ser um exemplo, não só para servir mais, mas para dar mais ênfase nessa questão do homem se posicionar na igreja, cara. Orar pelas pessoas, se posicionar em fazer um ministério de intercessão, se posicionar em pôr as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas, entendeu? Porque você vê o ministério de intercessão são mulheres. As mulheres que oram mais, as mulheres que vão e intercedem pelas pessoas. E os homens, cadê? E os Paulo da vida? Cadê os Paulo da vida, cara? Que tem tanta sabedoria, que tem tanta palavra, que tem tanto relacionamento com Deus e poderia espalhar, poderia ali
marcar cada pessoa com um pouquinho mais da sabedoria através só de uma oração. Por exemplo, quando eu vou orar por uma pessoa, eu oro sempre muito no natural da pessoa. Olha a oração que eu faço. A pessoa tá lá, levanta a mão quem quer receber uma oração. Aí o cara tá aqui. Eu ponho a mão nele e falo assim, que você ande de cabeça erguida diante da sociedade. Acabou, cara. Se o cara conseguir andar de cabeça erguida na sociedade, diante de Deus vai ser melhor ainda. Por quê? Se a pessoa liga pelo que o fulano vai achar dela, nossa, se eu não pagar esse cara, ou se eu não prestar um bom serviço, ou se eu não limpar o meu ambiente de trabalho, o que as pessoas vão pensar de mim? Que dirá de Deus? Nossa, se eu não orar e ler a Bíblia, qual é a minha parcela de responsabilidade em pregar num culto? Se nem na minha Bíblia, se nem na minha casa eu não leio a Bíblia. Então o homem tem se omitido muito na sociedade. Então eu me levantei, por exemplo, eu sempre acordo e sempre peço a Deus, Deus, me dá uma palavra para me levar para alguém. E a maioria das vezes é sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre coisas simples que a gente pode fazer, que pode mudar toda a nossa história, tudo que a gente está caminhando. Então eu tenho orado muito por isso, para que os homens se posicionem e tomem a responsabilidade de homem. Entendi. Sim. Porque no passado era mais os homens, né, que atuavam, né, que tinha ali os papéis de liderança, né, a mais ativa, é isso que você está dizendo. Isso mesmo. Entendi, Hugo. Bom, Hugo, já estão indo aí mais para a parte final, né, desse bate-papo. Fala um pouco aí, em resumo, né, quais são, né, a sua motivação, né, de forma bem resumida, para a gente poder fechar esse bate-papo aqui, então. Eu vou colocar 3 pilares. Eu digo assim, talvez mais na parte do propósito, né, e para a gente já propósito já é lindo, hein? Meu Deus. Eu acho que o propósito, para mim, ele tem relação com a minha dificuldade. Tem uma coisa que eu não me orgulho muito. Como eu te falei, o passado, não tenho orgulho nenhum do passado que eu vivi. Mas eu tive muita dificuldade na área de se relacionar com pessoas. Mulheres em especial, né? Parte de masturbação, parte de não se apegar, não se envolver tão a fundo com as pessoas. E eu acredito que o meu propósito, ele é totalmente direcionado para a família, cara. Eu sou um extremo apaixonado pela família. Em qual sentido? Em montar uma família, constituir uma família que seja um exemplo para a sociedade. Um exemplo de relacionamento, respeito, um relacionamento de saúde e um relacionamento de cristianismo. Eu acho que o meu propósito, ele é totalmente ligado com a minha família. E esse é o meu propósito. Criar e estabelecer uma família na Terra que seja um exemplo para as outras. Perfeito, Hugo. Muito bom. Belas palavras aí. Cara, obrigado aí por ter compartilhado esse momento com a gente, né? Deixa só as redes sociais aí, Hugo. Vamos lá. Quer seguir aí? A gente tá bolando, eu e minha esposa, um Instagram só pra empresa, né? H Medeiros. Mas H Medeiros é o nome da minha empresa. Nome fantasia, né? Mas o nome normal é o meu completo.
Porém, eu só tenho o Instagram, hoje não tenho o TikTok, ainda não tenho as outras redes sociais, mas o meu Instagram é Hugo Medeiros, hashtag não, é aquela underline oficial. Hugo Medeiros, underline oficial. Bacana, É Hugo. isso. Obrigado, cara. Obrigado demais, por ter Paulo. Deus abençoe. participado aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.